Olá! Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Terra do Pecado, que é então o primeiro livro escrito pelo Saramago. Eu li esse livro aqui no Kindle, esse é um livro que não tem edição brasileira, então eu acabei lendo em um e-book português mesmo, então vou deixar a capinha aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Fiz a leitura desse livro então para o meu projeto de leituras Primeiras Histórias, né, para o qual eu me proponho a ler então os primeiros livros dos meus autores preferidos. Vou deixar o link para a apresentação desse projeto na descrição do vídeo. E minha gente, seguinte, eu comecei a ler esse livro várias vezes, mas assim, várias vezes mesmo, e abandonei o livro em todas elas, mas neste início de ano eu cheguei à conclusão de que isso é uma questão de honra, então eu peguei o livro para ler, já terminei, a gente já tá conversando sobre ele aqui no canal. Por que eu tive tanta dificuldade em engatar na leitura? Porque este não é o melhor livro do Saramago, inclusive este ainda não é um livro de Saramago. Veja bem, ele escreveu esse livro quando ele tinha 20 e poucos anos, a vida para Saramago não era nada fácil, então assim, ele já era casado, já tinha filhos, ele era funcionário público, mas ele era um funcionário público com um cargo bastante simples, eu diria. Então assim, quando eu penso no José Saramago, funcionário público, eu penso naqueles personagens dos primeiros romances do Dostoiévski. Quem já leu Gente Pobre ou O Duplo, vocês entenderam direitinho do que é que eu estou falando. Mas então, a vida era muito difícil, mesmo assim ele conseguiu escrever seu primeiro romance, e esse é um primeiro romance cheio de influências daquilo que provavelmente ele lia naquela época. Ele dá então o título de A Viúva, e quando ele consegue finalmente uma editora para publicar seu livro, uma editora que acaba não pagando nada para ele, enfim, os editores optam por trocar o título do livro, então eles acham que A Viúva não é um título que vai chamar muita atenção. Enfim, eles acabam dando esse título, Terra do Pecado, que é praticamente aqueles títulos em português, né, traduzidos ali dos anos 80, 90, não sei nem se hoje em dia ainda continua a se fazer isso, gente, mas os títulos eram péssimos. Títulos e subtítulos, aliás, eu nunca vou me esquecer de um filme que passava direto na sessão da tarde quando eu era criança, que se chamava K9, né, era um K9, e aí o subtítulo em português era Um Detetive Bom pra Cachorro. Enfim, vocês já entenderam, Terra do Pecado ficou aí o título desse livro, que não é lá grandes coisas. E aí, minha gente, o que acontece é o seguinte: Saramago fica cerca de 20 anos sem escrever mais nada, e quando ele volta, ele já volta o Saramago que a gente conhece e ama hoje em dia, certo? Mas também não é por isso que a gente não vai amar o Saramago de Terra do Pecado. É que é o seguinte, ele é um livro que a gente percebe que não teve assim um trabalho editorial com afinco. Tem muita gordura nesse livro. Quando você tá lendo aquela história, você já entendeu o que aconteceu, você já entendeu as metáforas, a simbologia, você já entendeu o que é que vai acontecer no final do livro. Enfim, o narrador ainda tá te explicando tudo, os personagens ainda estão ali naquele diálogo imenso que dura 4, 5 páginas. Então, é esse excesso de informação e de explicação que eu chamo de gordura, tá, gente? Então, pelo menos pra mim, esse foi um livro de leitura bastante arrastado. Eu já contei pra vocês que eu comecei e parei diversas vezes, enfim. Como eu tinha dito pra vocês também, me dá a impressão de que Saramago tinha escrito esse livro, obviamente, com pitadas daquilo que ele consumia na época. Então eu tenho certeza absoluta de que Saramago tinha lido, pelo menos, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e My Cousin Rachel, da Daphne du Maurier. O My Cousin Rachel não tem uma tradução aqui no Brasil, não que eu conheça, tá? Se vocês conhecerem, deixa pra gente nos comentários, por favor. Mas seria algo, então, como Minha Prima Raquel. Tem um filme baseado nele, que saiu, sei lá, uns 2 anos, inclusive com a Rachel Weisz no papel principal. É um filme bacana, pra quem gosta de romances vitorianos e tudo mais, acho que vocês vão gostar desse filme. Mas então, a questão da viúva que dava título ao livro, né, e ela é a nossa personagem principal, lembra muito o tratamento que as mulheres recebem, aliás, que a prima Raquel recebe naquele conto da Daphne du Maurier. E a trama principal desse livro lembra muito a trama principal de O Primo Basílio. Eu não quero dar spoiler pra quem nunca leu esse livro, enfim. Mas quem já leu ou conhece a história, viu a minissérie há 1000 anos na Globo, enfim, vocês devem se lembrar mais ou menos da história. Pois é, então, você já entendeu. E provavelmente existam aí no meio desse livro também referências a outros livros, a outras histórias que Saramago consumia, mas enfim, eu conheço muito pouca literatura portuguesa dos séculos 18 e 19. Um leitor mais experiente aí nessa área pode ser que reconheça aí mais algumas influências nessa história do Saramago. Pois muito bem, minha gente, o livro começa com a doença do marido. Então assim, não se diz exatamente o que é que ele tem, mas a gente sabe que ele está acamado, ele está nas últimas. Ele é então o dono de uma quinta, que seria ali
uma propriedade rural entre uma fazenda e uma chácara. Eles vivem muito bem, eles têm algumas plantações, diversos criados e tudo mais. É uma história que provavelmente se passa ali no século XIX, ou no máximo início do século XX, né? A gente não tem ali uma data específica, apenas algumas marcas ali de figurino, de objetos da casa e tudo mais que vão dar essa ideia pra gente de século XIX. Pois muito bem, quando o livro começa, o dono da quinta está para morrer e logo ali no segundo ou terceiro capítulo, agora já não me lembro, ele realmente morre. E aí a próxima autoridade, né, depois desse marido, é a esposa, né, a viúva da história. Então assim, apesar desse ter sido um livro escrito ali, publicado também na década de 50, a gente vai ter uma história com cara de romance romântico, né, do romantismo, às vezes vitoriano, enfim. Por que eu digo isso? Porque tem alguns momentos no livro em que a gente vai ter ali um exagero das emoções da personagem principal. Então isso me lembrou muito, por exemplo, ali o jovem Werther com a cara no chão de sofrimento, literalmente com a cara no chão. Então, a gente tem alguns momentos aqui em que ela sofre muito e a gente pode compreender, né? Uma moça que está ali vivendo numa propriedade isolada, o marido morreu e ela tem 2 filhos pequenos para criar, um casal. E aí tá, esse marido morreu no momento em que a quinta está ali, não exatamente com dificuldades, mas é um momento assim de colheita, ela deveria estar ajudando aqueles criados e não está. A gente tem o capataz que tá meio que tomando conta daquilo tudo, a gente tem a figura de um padre idoso também que visita muito aquela casa, é um dos amigos dela, conselheiro e tudo mais. A gente tem um médico, que é um moço mais velho, também que tá sempre ali cuidando dela e tudo mais. Porque o que acontece? Ela entra em depressão, gente. Ela fica muito mal mesmo. Então, assim, chega um momento em que os demais personagens começam a se preparar para a morte dela também. Uma outra personagem muito importante aqui nessa história é a Benedita, que é, então, a governanta ali da casa. Ela cuidou da viúva, né, desde sua infância e tudo mais, e ela era secretamente apaixonada pelo moço que morreu, pelo patrão. Então, além desse momento atribulado ali na quinta, a gente vai ter ali também o filho, que é o filho mais velho, ainda na pré-adolescência, mas ele já está se preparando para ir pro liceu. Então essa mãe deveria estar ali orientando o filho, porque afinal de contas ele vai morar, né, num colégio interno, e ela não faz absolutamente nada, ela tá lá acamada, enfim. Esse médico amigo da família, né, o Vieira, vai tratar ali da viúva, ela vai ficar bem, vai se recuperar. Não sem antes fazer algumas coisas meio escabrosas, como por exemplo dar uma surra tremenda nas crianças, porque elas fizeram alguma arte ali na frente da Benedita. Então a Benedita começa a ter ali um certo rancor por aquela mulher que ela viu nascer, trocou fraldas, etc. E agora se tornou essa pessoa que espanca seus próprios filhos. E esse rancor vai piorar muito mais quando ela pega a viúva beijando o cunhado. Então esse cunhado vai fazer ali uma visita e tudo mais, e ele acaba se aproveitando da fragilidade da moça, mas ela também não espelha, enfim. Benedita presencia este beijo, e aí ela começa a ter um ódio triplicado pela moça, porque como assim? Ela está ali beijando o irmão do morto. Para a Benedita aquilo é uma traição tremenda. E aí a menina começa a ficar assim, a menina, né? A viúva começa a ficar assim, extremamente preocupada com Benedita, porque afinal de contas, ela não quer que ninguém saiba que aquele beijo aconteceu. Ela meio que se arrepende imediatamente. Mas a partir daquele beijo, a Benedita muda completamente com ela. Se ela já tinha começado a achar a viúva estranha, agora acabou tudo. Então assim, acabou o amor. Ela começa a vigiar a viúva, mas sempre daquele jeito meio corvo, sabe? Começa também a tratá-la com rispidez, vai destratá-la, vai usar algumas grosserias com a patroa também, e a moça vai aguentando tudo aquilo. E é aí que a gente vai ter uma relação entre essas duas personagens muito parecida com a relação que a gente vai ter lá no Primo Basílio. Mas é isso, a história vai se desenrolando então a partir dessa rusga entre a patroa e a criada e até o final e tudo mais. Agora, com relação ao conto da Daphne de morrer que eu tinha comentado com vocês, o My Cousin Rachel, a gente tem uma questão aqui nesse livro que é a seguinte: se a gente enxugar o Terra do Pecado, a gente vai ver que esse é um livro sobre a necessidade que essa mulher tem de ter um homem. E aí, minha gente, é isso mesmo. Estou falando do ato sexual mesmo. Então, a gente vai ter desde as criadas conversando entre si, dizendo coisas do tipo, ah, ela precisa de um homem, porque ela tá muito chata, ela precisa... Enfim, vocês entenderam.
Depois da Benedita presenciar aquele beijo, vai ter um momento ali em que ela vai chamar a moça de porca. A própria viúva, no momento ali em que ela está conversando com o médico, ela vai fazer uma autorreflexão e ela vai admitir que o problema dela é esse mesmo, entendeu? Então é bastante curioso que, assim, tanto a questão dela se tornar uma pessoa mal-humorada, de mal com a vida, que espanca filhos e coisas do tipo, não é atribuído ao sofrimento por ela ter perdido o marido e se ver de repente sozinha no mundo, e sim a falta de sexo. Mas tudo bem, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que essa questão desse beijo que vai dar o que falar, a gente começa a acompanhar então a rusga entre a criada e a patroa e tudo mais, isso só acontece a 50% do livro. Então, você vê que a gente consegue enxugar o enredo da história e perceber que é um enredo, na verdade, bastante banal, apesar do esforço do jovem Saramago em transformar esse livro num trabalho literário mais, como é que eu vou dizer, mais rebuscado, essa coisa de realmente emular ali um escritor do século XIX. A gente tem alguns símbolos que são muito na cara, então assim, logo depois desse beijo proibido, a gente vai ter o narrador focalizando a nossa atenção para uma imagem de Nossa Senhora que está ali no quarto da moça. Então aí a gente vai ter um símbolo bastante óbvio para o contraponto que ele quer fazer entre o pecado e o sagrado. Mas aí, minha gente, se a gente parar para pensar, o caixão do Queequeg lá no Moby Dick também é uma simbologia bastante óbvia. Além disso, acho que vale também comentar com vocês sobre a reviravolta que acontece no final do livro. Gente, eu não esperava por aquilo. E é uma reviravolta bem estilo My Cousin Rachel também, pra quem já viu aquele filme, enfim. Ou conhece o conto, quando vocês lerem esse livro, chegarem àquele final, vocês vão se lembrar de mim de novo. Então acho que é isso. Não é um livro pra se jogar fora, não é um livro pra você dizer assim, ele é muito ruim, nunca vou querer ler esse livro na minha vida, não é nada disso. É um livro bacana, só não é um livro Saramago. É o primeiro romance de um autor muito jovem, então assim, nem todo mundo começa a carreira como autor de livros com uma revoada, como foi o caso lá de Gabriel Garcia Marques, que já começou com um livro maravilhoso. Acho que é um livro bastante interessante para ser lido por fãs de Saramago, como é o meu caso, né, principalmente para quem tem intenção também de um dia ler todos os livros dele. Mas caso você não tenha interesse por esses livros mais obscuros desse autor, acho que você pode deixar passar numa boa, que não vai fazer lá muita falta não, viu? Mas é isso então, minha gente, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.